queria pegar a deixa dele. Porque, na verdade, por que isso aconteceu? O meu colega da ciência política, eu vou discordar absolutamente, esse golpe não abre nenhuma possibilidade, só fecha, não abre nenhuma possibilidade. Eu me lembro do número do Tempo Moderno, Celso Furtado, Fernando Henrique e Hélio Jaguari achavam que em 5 anos acabava tudo. Durou 21 anos. 21 anos. Mas depois eu elaboro um pouco essa questão que não vai se abrir nenhuma possibilidade. Só vai se fechar. Então, afirmar isso é crer que há alguma nova possibilidade. Não haverá. Mas eu não vou deixar para o finzinho. Eu não quero ficar todo mundo deprimido. Mas o que eu quero dizer, na linha do Luiz Felipe, que eu concordo absolutamente com tudo que ele disse, é porque isso aconteceu. E o vice, o usurpador, ele apresenta em concentrado o que ocorreu com a chamada classe política depois da Constituição de 1988. E a Constituição de 1988 foi um acidente. Eu concordo com ele totalmente. Da mesma maneira que na ONU eu fico com medo quando alguém quer reabrir alguma convenção, só vai ser pior. Por exemplo, se refizerem a Convenção dos Direitos da Criança, só vai ser pior. Quer dizer, não se pode reabrir nada. Nesse país, pensar numa nova Constituição é absolutamente suicida. Mas o que ocorreu? Houve, no que o Luiz Felipe lembrou muito, daqueles tempos gloriosos, né, da Constituinte, né, em que houve uma melhoria na chamada classe política. Quer dizer, a Constituinte era de primeiro nível, né? O que ocorreu depois da Constituinte foi a decadência da chamada... Essa classe política é meio imprecisa. For du mieux, não existe outra coisa, eu falo classe política. O que aconteceu com a classe política foi a sua decadência. E por que aconteceu a decadência? Em primeiro lugar, pelos defeitos desse presidencialismo que todos os governos democráticos, com uma pequena exceção do Itamar, que era tão excêntrico que não jogou o jogo completamente. Também durou pouquíssimo tempo. Todos os governos foram obrigados a esse maldito chamado, eu não gosto da expressão, presidencialismo de coalizão. O que foi o presidencialismo de coalizão? Foi a aliança com os cleptocratas, com os ladrões, com os fisiológicos é até mais delicado, os fisiológicos do Congresso. Nenhum governo escapou. E eu só vou me reter nos 3 governos, Fernando Henrique, Lula e Dilma. Um parênteses eu faço para Dilma, no outro dia eu disse isso. Não é momento de fazer crítica ao governo Dilma. A presidenta está sendo decapitada amanhã e há pessoas e partidos criticando as propostas dela. Eu nem lembro do PT, eu sou. Mas eu acho uma falta de respeito, uma falta de solidariedade total. Então, eu ponho em congelado o que aconteceu no último governo Dilma. Mas, de qualquer maneira, todos esses governos fizeram essa maldita coalizão. Não ocorreu, como a gente queria no início, o Partido Socialista dos nossos sonhos, e o PT, os sindicalistas, para o bem e para o mal, mais para o bem, talvez, insistiram na criação do Partido dos Trabalhadores. Então, todos os governos, Fernando Henrique, Lula e Dilma, tiveram que, para governar, também, se não fizesse isso, não teriam governado. Também essa crítica que se faz ao Lula, ele não mobilizou suficientemente os movimentos sociais, ele não fez a revolução, né? Como se pudesse fazer a revolução, né, nesse contexto. Quer dizer, tudo que se conseguiu no governo Lula foi com essas alianças contaminadas, que o Temer é o resultado concentrado dessa decadência. Então, todos esses males que o Felipe mencionou, evidentemente que funcionaram até um certo momento, até o final do governo Dilma I. Mas eu não quero analisar muito o governo da presidenta Dilma. O que eu quero dizer é que há cúmplices nessa decadência. Os últimos cúmplices nessa decadência, o último cúmplice é o Supremo Tribunal Federal. Por quê?
porque esse Congresso horroroso votou uma cláusula de barreira. 5% era uma coisa suave, leve. Na Alemanha acho que é 7% ou 10% que você tem. Antes era 3, né? É 3. Você tem que ter votos nacionais no número de 3, 4 ou 5. E o Congresso de aprovar, e esse Supremo, não sei lá porque, eu estou sempre querendo pesquisar isso, por que cargas d'água eles fizeram isso. A outra, que também é culpa criminosa do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Gilmar Mendes ter sentado por mais de um ano na questão da regulamentação das contribuições de campanha. E depois foi esse projeteco horrível que saiu. E aí o que aconteceu? O que já era horrível, essa classe política que já estava se caminhando para a decadência, graças às enormes contribuições financeiras das bancadas específicas, que todos conhecem, que reúnem os 300 deputados, a bancada da bola, da bala, da Bíblia, não é que o povo não sabe votar, não é doutrina Pelé, não é que o povo não sabe votar. Essas bancadas, elas foram compradas graças à não regulamentação da questão das campanhas empresariais. E elas não caíram do céu. De uma certa maneira, aquele circo, que nós ficamos envergonhados até, né? O circo não sei se você viu, da votação do impeachment, aquilo revelou o que é o nosso Câmara de Deputados. E ontem também, que eu assisti tudo, eu estou deprimidíssimo, assisti o dia inteiro, aquelas perguntas das queridos governadores, e como a Helena algumas vezes lembra, o que é pior, alguns dos nossos antigos companheiros de oposição à ditadura. Isso é que realmente nos coloca no chão, né? Eles que apoiaram esse golpe. Aliás, também não há nenhuma dúvida quanto ao golpe. Golpe não precisa ter tanque. Golpe, conspiração palaciana do fenômeno que o Felipe classificou também aqui, e em conluio com essa Câmara de Deputados e um criminoso que é o presidente da Câmara, que, como a presidenta relatou ontem várias vezes. Mas o que permitia, de uma certa maneira, ao Fernando Henrique, ao Lula e à Dilma fazerem o que fizeram, modestamente no governo Fernando Henrique, de uma maneira mais aberta, aprofundada em relação às políticas sociais, e o governo Dilma I, foi que ela falou essa expressão, não fui eu que disse ela, havia um centro democrático. Eu diria um centro democrático progressista, que, de certa maneira, barrava os pectocratas.